Fala pessoal, tudo bem? Rogério da IT Master Cloud. Vamos lá, mais uma aula da preparação certificação LPI nível 3, prova 300-100. Estamos trabalhando aí com a parte do Samba Active Directory Domain, ok? Dentro do tópico 302.1, Samba as Active Directory Domain Controller. Nós já vimos diversos assuntos aí e agora nós vamos verificar como que é, certo? A checagem de status das nossas replicações, replicação do AD. E nós temos aqui dois controladores, eu tenho a VM1 e a VM2. Se você dá um samba to domain aqui, ó, vamos ver mais uma opção que você pode pegar e estar utilizando, tá? Então, dentro aqui nós temos a opção info, aliás, que ela imprime a parte básica sobre o controlador de domínio. Então, samba to domain info. Aí você vai passar qual é o controlador, ó, 10, 1, 100. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, samba to domain info 10, 1, 110, que são as duas máquinas. Como você pode ver, VM02, ambas estão com o mesmo site. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Domínio NetBIOS das duas, ok. VM01, VM02, que é o nome NetBIOS de cada uma delas. Beleza? Então, as duas máquinas aqui, 100%, certo? Já conversando e replicando as informações. Mas como ter certeza que as informações estão sendo replicadas? Geralmente, quando você faz a criação de um novo controlador de domínio, isso é importante para você ter ali dois controladores, mas mais importante ainda é que eles estejam síncronos, tá? Então, leva-se um tempo até que ele faça todas as criações dos, chamamos de containers, tá? Para que ele consiga armazenar esses objetos para fazer toda a parte de replicação entre eles ali. Aí tem um tempo estipulado de até 15 minutos para ele criar, certo, esses objetos de conexão e a iniciar a replicação de entrada e saída, certo, entre as duas máquinas. Nós vamos visualizar aqui agora o comando que você pode pegar e estar utilizando, certo, para fazer isso. Vou pegar a máquina VM01, que nós temos o comando samba to. Dentro do samba to, você vai ter uma opção aqui, ó, que é o Directory Replication Services, ou também chamado de DRS. Tá? Essa ferramenta aqui ela é usada para fazer todo o gerenciamento. Então, quando você chama o DRS, aí ele vai ter algumas outras opções que você vai poder gerenciar, desde a parte de certo, clone do DC Database. Temos a opção do KCC dele aqui, ó, que é importante, né, questões de topologia. Tem algumas options que você pode estar definindo, algumas opções para o controle. Replicação do contexto de nome entre os DCs e aqui quando você mostra o status da replicação. Então, como eu quero ver o status da replicação, eu vou usar a opção do Show Repli. Dou Enter, aí ele vai começar a exibir para você todas as informações de replicação. Como você pode ver aqui, ó, isso aqui é da máquina VM01. Então ele traz o default First Site Name. Aí nós começamos a ver os objetos. Ele traz a identificação, o Invocation ID, Object GUID. Aí nós temos aqui toda a parte de inbound. E ele traz aqui as informações das replicações, tá? Configuration, DC IT Master. Então aqui nós temos os esquemas, as florestas, os domain zones. Aqui o IT Master Cloud. Isso aqui é como se fosse containers. Cada um desses containers aí, ele vai trazer as informações. E aqui ele já tem até 9 consecutivos falhas, tá? Então ele está reportando para você que teve aqui alguns probleminhas na replicação. Dentro da saída aqui não está trazendo nada, KCC Connection, então ele já tem aqui um para a máquina VM02 e ele está dando um erro aqui com relação à questão da replicação entre eles. Ó. Então existe uma falha, por isso que é bom fazer esse tipo de checagem. Como eu tinha acabado de subir o serviço aqui, eu restartei o Samba DDC novamente e aqui agora eu vou pedir para ele exibir também
um status das réplicas. E desse lado aqui, ó, todo o inbound dele, tá vendo? Já está 100%. Ó. Nenhuma falha, tá vendo? E ele faz a conexão diretamente através até de RPC com a VM01. Vou executar novamente aqui, ó. Vamos dar uma olhada como que ele está agora. Esse aqui com VM02 ainda reportando algumas falhas na troca de informação entre elas. Deixa eu fazer aqui um systemctl restart samba ad dc nessa máquina aqui também. Depois disso eu vou pedir para ele fazer a exibição das informações aqui, porque ainda não... agora sim, ó. Não estava ativo, né? Vamos aguardar um pouquinho para ver como é que vai estar o status dele ali, se agora ele vai estar replicando normalmente, certo? Sem erros. Vamos esperar um pouco para fazer essas análises novamente. Beleza? Mas a princípio é com esse comando aqui que você consegue visualizar, acompanhar se tem algum tipo de reporte de erro entre as suas máquinas, seja na entrada, seja na saída. Lá no Windows, caso você tivesse alguma máquina com Windows, você utilizaria um comando chamado repadmin. Então lá no Windows, uma máquina Windows, você utilizaria o repadmin para fazer exatamente esse controle, beleza? Falando rapidamente aí a respeito de um outro item, que é o catálogo global, tá? Ele não é um dos mestres de operações, mas ele é fundamental porque ele faz armazenamento parcial de alguns objetos que são utilizados, certo? Sempre que é necessário localizar, fazer alguma localização interna. Então ele é utilizado para fazer essa localização. Então, para obter uma resposta rápida, geralmente é consultado um servidor de catálogo global. Isso você consegue visualizar esse servidor de catálogo global, você consegue ter uma visualização rápida e direta dele, analisando diretamente lá dentro do próprio controlador quem são os servidores de catálogo global. A gente consegue trazer uma listagem destes aí, tanto no DNS como no gerenciamento de sites ou no próprio AD. Bom, vamos abrir aqui então dentro do gerenciador, ó, as ferramentas administrativas, tools. Consegue visualizar isso aí em algumas opções, tá? Por exemplo, ó, dentro do próprio Active Directory, Site and Services, é possível você visualizar, já trazendo um pouquinho aqui, ó, as configurações que nós temos do site. Toda vez que você cria um controlador de domínio, geralmente ele cria também, certo, um site, que é o first site, ó, default first site name, ok? Nele aqui eu já consigo visualizar que ele tem dois controladores. Quando eu abro ele aqui, o NTDS dele, ó, vendo? Se você acessar as propriedades dele aqui, você já vai ter algumas informações, tá vendo? Marcado aqui, ó, catálogo global, certo? Mesma coisa acontece aqui, ó, catálogo global. Então ele permite você exatamente ter as informações dos objetos armazenados. No DNS também ele aparece. Caso você abra o DNS, ele consegue informar também, se alguém fizer alguma consulta, quem é o catálogo global. Nas entradas de DNS, aqui a entrada de DNS direta, ele consegue trazer para você também quem são os catálogos globais que você tem dentro da sua infraestrutura. Deixa eu abrir um pouco mais dele aqui. Ó. Então, IT Master Cloud, TCP, está aqui, ó. Os dois catálogos globais, tanto na máquina VM01 como também na máquina VM02. Beleza. Já aproveitando aqui, ó, falando um pouquinho a respeito dos níveis funcionais, vou pegar os dois servidores. Como eu já tinha adiantado, os níveis funcionais eles trazem para vocês os conjunto de funcionalidades que você vai ter, de recursos que você vai ter
suportados pelo Active Directory, tá? Seja no domínio, seja também dentro da sua floresta. Então você consegue pegar e tanto no nível de domínio como no nível de floresta, você consegue dizer qual é o nível funcional que cada um está. O que eu vou fazer? Eu vou consultar aqui, como eu tinha dito, vou consultar quais são os da que nossa VM01 e VM02, quais são os que elas estão nesse momento. Temos o comando sambatool domain level. Esse comando domain sambatool domain level, você pode ter o show para ele mostrar qual é o atual. E você tem também a opção do raise, que é você fazer o processo de elevação. Daqui a pouco a gente vai ver a possibilidade até mesmo de fazer essa elevação dele aí. Quando você pega e coloca um show aqui, ó, vou exibir nas duas máquinas, você vai ver que ele já vai trazer para você, tanto no nível de floresta como também de domínio, qual é o que você está utilizando nesse momento. Observa lá, ó. Atualmente o que ele está utilizando é o nível funcional em 2008 R2. Aí o que acontece? Tá? Vai depender muito da versão do Samba que você está utilizando para você ter suporte. Eu posso elevar. Por exemplo, tem esses dois controladores aqui, eles estão em 2008, mas nós já sabemos que tem o 2012, temos o 2016, temos o 2019. A grande questão é, será que você tem a sua versão dá suporte a você trabalhar com esses outros níveis funcionais? Então, por exemplo, aqui, ó, o que você pode pegar e visualizar? Então, aqui eu consigo visualizar o mínimo. Eu não consigo descer ele além do 2008 R2, porém eu consigo subir o nível funcional certo dele. E para fazer isso, geralmente você utiliza, eu vou pegar, por exemplo, Samba Version, vamos dar uma olhada aqui, ó, a versão 4.9, tá? Então essa versão 4.9 aqui, pelo menos o 2012 R2, ele dá suporte para você. Se você pegar aqui ó, o comando Samba Tool, vamos fazer um raise dele aqui, ó, Samba Tool domain level, ó, Samba Tool domain level, aí eu vou colocar a opção do raise level, menos domain level, igual a 2012. Deixa eu só ver aqui qual que é o que ele tem suporte, 2012 underline R2. Então aqui eu tenho o suporte a essa versão 2012 R2. Eu faço isso e dou Enter. Aí ele está falando que não pode aumentar esse nível funcional, tá vendo? Não pode ser superior. Se eu tivesse ali na máquina com Windows, esse procedimento seria realizado aqui, ó. Por exemplo, se você abrir o seu Active Directory, deixa eu abrir ele aqui. Active Directory. Você pode fazer ele aqui para o domínio e para a floresta se faz lá na relação de confiança. Ó, você clica com o botão direito, aí ele tem a opção ó, Raise Domain Function Level. Tá vendo? Então aqui, ó, corrente domain, esse aqui já é o atual que ele está, tá vendo? Ó, então ele não dá suporte para você subir um pouco mais esse controlador aqui. Mas seria aqui ó, que você faria essa mudança e também lá na opção, deixa eu chamar aqui o Trust, na relação de confiança, se fosse, por exemplo, a nível de floresta, você poderia estar alterando diretamente por aqui. Ó, raise, tá vendo? Essa seria como que você faz as alterações, pela linha de comando e também diretamente pelo ambiente gráfico. Bom, vamos falar um pouquinho agora a respeito de sites dentro do Active Directory. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Já vou aproveitar que estou nessa máquina aqui, eu vou abrir, nós vamos fazer o gerenciamento pela linha de comando, mas nós temos também o Active Directory Sites and Services. Tá? Hoje nós temos dois controladores de domínio aqui dentro dessa máquina, estão interligados diretamente dentro da mesma unidade, mas isso nem sempre é a realidade. Existe a possibilidade de você ter N sites aí espalhados, certo? Tanto no Brasil como no mundo afora. E além de você ter N sites, você tem N conectividades. Então,
Você vai ter, por exemplo, locais que têm uma conectividade melhor, outros que vão ter uma conectividade, por exemplo, mais ruim, com a banda latência, por exemplo, maiores. Com isso, entra o cenário, por exemplo, da gente trabalhar com Active Directory Sites and Services, onde permite você criar sites diferentes, colocar, por exemplo, os controladores de cada site em seus respectivos sites e determinar como que será feita a comunicação, por exemplo, transferência para esses sites, colocando limitação, por exemplo, de transferência, colocando determinação, por exemplo, de horários. Então, daria para você fazer todo esse tipo de controle internamente, uma vez que eles estivessem em sites separados. O que nós vamos ver aqui agora é como que você vai fazer a criação desses sites através da linha de comando. A gente não vai fazer mudanças internas aqui, mas você vai ver como é que cria subnet, como é que você cria, por exemplo, criar um novo site aí. Vou minimizar essa tela, vou pegar o meu controlador principal, a gente vai acompanhando por lá, tá? Mas aqui tem um comando, ó, o Samba Tool. Ele dá a opção de sites para vocês. Ó. Então aqui temos a opção sites, gerenciamento de sites, semelhante ao que nós estamos fazendo. E dentro de sites aqui, aí nós já vamos ter as opções ó, de criação, remoção e temos também a criação de subnet. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um site. Então, sites create, vou colocar o menos help só para ver as opções que ele vai trazer para mim. Ó. Então, create site. E aqui eu posso colocar algumas opções. Geralmente eu vou passar diretamente aqui, ó, qual será o nome que ele vai estar utilizando. Entendendo que é um site geográfico, onde eu posso pegar e ter, por exemplo, por regiões, eu vou colocar, por exemplo, que esse aqui é um site SP. Mas eu poderia criar outros sites, por exemplo. Vou colocar também um DF aqui, ó, criando 2 sites. Então, acabei de fazer a criação de 2 novos sites aqui. Se eu for diretamente lá dentro do ambiente aqui, ó, deixa eu mostrar ele para vocês. Ó, vou pegar ele, vou dar um reload nessa página. Então ele já vai aparecer para você novos sites que foram criados. Ó, tá aqui SP, estamos aqui DF e temos aqui o Default First Site. Importante que eles não têm nada dentro deles, ó, nem em DF e nem em SP. Os servers, todos eles estão alocados diretamente aqui, ó, tanto no Default First Site Name, o VM01 e VM02. Poderia também criá-la diretamente aqui, ó, sem problemas, tá? Então, dentro aqui, ó, New Site, posso dizer, por exemplo, que ela vai fazer parte da... Vamos pegar aqui um RJ da vida. Sempre tem um vínculo aqui, ó, que é exatamente qual a subnet que ela vai fazer parte. Na subnet é que ele define toda essa parte de controle interno de como que vai ser feitas as replicações. Ó. Então, eu só tenho uma subnet criada, então por isso que ele já define como padrão certo uso dessa. Daqui a pouco eu vou mostrar lá na interface gráfica depois, mas 2 sites que nós criamos ali, ó, o que nós criamos na interface gráfica, nós já associamos ele a uma subnet. Mas, por exemplo, os sites que nós criamos aqui na linha de comando, que foi o SP e o DF, ele não foi associado a nenhuma subnet. Então, ele está zerado ali. E a subnet, geralmente, ela, como eu falei, ela tem como principais características de você definir, por exemplo, tempo de sincronização, quando que vai ser realizado, custo, né, velocidade. Por exemplo, se eu quiser criar aqui uma nova subnet, eu posso utilizar o comando Samba Tool, sites, subnet, create. Geralmente você vai especificar qual que é a rede. Então, por exemplo, a rede é 10.2.2.0/24. Exemplo, tá? E eu vou dizer qual site que vai ser vinculado a essa subnet. Então, eu posso vir aqui e falar assim, vai ser o site, por exemplo, SP. O que ele faz? Ele cria a subnet e ele vincula esse determinado site a ela. Posso vir aqui, eu quero colocar também o site do DF também nela. Faça a mesma. Só que aqui ele já está criado. No caso aqui eu teria que fazer apenas a associação. Deixa eu criar 330 aqui. Ó. 330 eu vou vincular o site de
DF, que é outra subnet, tá? Mas ela já existente, eu poderia colocar ela dentro da mesma subnet, tá? Não precisaria criar outra, não. Bom, criei as três, agora eu vou fazer as associações. Então, eu tenho uma subnet chamada SP, tenho uma subnet chamada DF. DF é a subnet 10330, tá? Barra 24. Desculpa, 10.220.24 é de SP. 10.330.24 é a de DF. Só criei as subnets, agora eu vou fazer a associação, tá? Então aqui, ó, Samba Tool, vou fazer nessa máquina de cada VM01, ó. Samba Tool Sites, aí você vai colocar o subnet, dentro de subnet você tem alguns itens aqui, ó. Então, por exemplo, você tem a opção de remover a subnet, você tem a opção de criar, e você tem a opção de set. Qual site que você quer setar? Então, se eu colocar aqui, ó, set site, eu posso dizer a qual site que eu quero setar aquela subnet específica. Então, por exemplo, eu quero setar na 10.220/24 SP. Vamos ver aqui, ó, beleza. E agora eu vou fazer a mesma coisa, Samba Tool site, subnet set site. Vou pegar 10.330/24 e vou colocar ele ADF. Fiz a mesma coisa. Vamos dar uma olhada agora no ambiente gráfico lá para ver como que ele ficou, depois que eu fiz essas designações das subnets para os seus respectivos sites. Bom, já conectado aqui, ó, vamos dar uma olhada como é que ficaram as subnets. Então, ó, foi criada aqui as duas subnets, tá? Tanto a primeira como a segunda, eu posso até inclusive dar vou nas propriedades dela aqui, tá vendo? Já temos ela designada. Ó, dentro dela aqui, ó, dentro das nossas subnets, criamos as nossas redes. Aí nós vamos ter aqui, ó, internamente dentro de cada uma delas, sites. Ó, cada um dos sites, você vai ter os seus vínculos específicos em qual ambiente que ela faz parte. É importante depois, ó, Inter-Site Transport, que é o transporte entre eles, tá? Que você pode pegar e estar configurando. Então, aqui você costuma definir, geralmente você faz a definição internamente aqui, ó, qual que vai ser, certo? A configuração entre eles. Por exemplo, ó, agendamento, schedules. Você pode definir, por exemplo, quando será feita a replicação entre eles. Você pode estar definindo, por exemplo, quem que vai ficar dentro desses sites específicos. Então, qual a linkagem, certo, entre eles ali. Você pode pegar e estar definindo também essas opções aí. Então, essa aqui foi a estruturação dos nossos sites, a criação das nossas subnets, como você pode ver. Então, ela já estruturada aqui quais eram os prefixos do site que elas estão vinculadas. Alguns outros objetos, nós temos aqui alguns outros atributos, mas não tem necessidade nesse momento de... Não estamos trabalhando diretamente com esses atributos nesse momento, não. Tanto para SMTP como também conectividade IP, aí eu teria que criar novos sites links aqui, fazendo uso, por exemplo, a replicação do Distrito Federal com São Paulo, por exemplo. Dar um nome para ele aqui, ó, vou colocar DFNSP. Poderia criar ela e depois fazer exatamente as configurações. Ó. Então, os dois estão presentes aqui. Como que vai funcionar a replicação entre elas aí? Ó. Poderia falar que a replicação ela vai acontecer apenas nos finais de semana. Então, por exemplo, Sunday, posso vir aqui, ó, negar tudo e depois dizer que a replicação vai ser feita apenas no domingo, no sábado, ou então poderia especificar, por exemplo, horários específicos aqui, ó, no qual essas replicações vão acontecer, por exemplo, de meia-noite às 6 horas da manhã, que é fora do horário. E também aqui do intervalo das 7 até meia-noite. Seria uma possibilidade.
Beleza?